Graça e paz. O povo de Israel peregrinou durante o deserto por 40 anos. E ao cabo, ou próximo a esse período de 40 anos, eles chegaram já na liderança de Josué, eles chegaram à margem do rio Jordão. E a Bíblia diz então que quando chegam à margem do rio Jordão, o Senhor abre o rio para que eles atravessam, e agora eles chegam diante da cidade de Jericó. A cidade de Jericó estava totalmente fechada, estava totalmente cerrada, suas portas, seus portões estavam fechados, pois o povo cananeu, que é o povo de Jericó, estavam com medo dos israelitas. No capítulo 5, verso 1 de Josué 5, verso 1, diz assim: quando todos os reis amorreus do oeste, do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao lado do mar, ao lado do rio, vamos usar essa expressão, perderam o ânimo quando souberam daquilo que tinha acontecido atrás, ou seja, da forma como que Deus fez com que aquele povo atravessasse o rio Jordão. Quando isso acontece, é bom que se diga que quando o povo de Israel chega perante a cidade de Jericó, toda a cidade cercada com um enorme exército ali, uma cidade muito forte, muito murada. A primeira conotação que tem é que são um grupo de escravos que terão que lutar contra um exército inimigo ruim, mau e cruel. Quando a gente fala nisso, talvez hoje a modernidade, com o pensamento de amor moderno, pensam assim, mas por que Deus fez isso? Será que Deus é um Deus narcisista? Será que Deus é um Deus genocida? Não. Nós precisamos entender que quando Abraão saiu conquistando terras na sua peregrinação, ele passa por Canaã. Quando ele está em Canaã, a terra que ele conquista, ele não quer, vamos dizer assim, ficar naquele lugar, usar essa expressão. E ele continua a sua peregrinação. Só que quando o povo de Deus é cativo lá no Egito, os bárbaros, os cananeus, eles tomam novamente aquelas terras que foi comprada por Abraão. Então o que o povo de Deus está fazendo ali é tentando reaver aquilo que já era seu e que foi tomado. Com isto, os desafios da cidade de Jericó eram grandes demais para aquele povo enfrentar. Ultrapassar uma cidade toda murada era algo difícil demais para um grupo de escravos que saíram do Egito, fugidos. Mas o Deus que era com eles fez com que os reis amorreus e os reis cananeus, que eram os reis de Jericó, agora ficassem tremendo de medo. Que Deus é esse que faz um exército ficar com medo de um grupo de escravos? Nós éramos escravos também. Nós fomos resgatados, a Bíblia diz que da nossa vil maneira de viver. Nós éramos escravos e estamos peregrinando para uma terra que o Senhor nos prometeu. Da mesma forma como este grupo de escravos estava ali diante de uma cidade murada,
nós nos deparamos com situações na nossa vida, no nosso cotidiano, em que precisa de uma intervenção divina. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, precisamos de uma intervenção divina. E Deus já começa a mover as estruturas quando aquele povo agora não sai para a rua, não entra, ninguém sai, está todo mundo fechado, porque sabiam que os escravos eram fracos. Sabiam sim que aquele grupo de pessoas que estavam caminhando, quem sabe cansados pelo deserto, eles não tinham potencial humano de guerra. Eles não tinham treinamento militar adequado, quem sabe. Eles não tinham ferramentas, eles não tinham armas. Havia uma disparidade de armas muito grande com o exército de Israel, com o exército de escravos de Israel e com um exército maldoso, maléfico de Canaã, dos cananeus. Só que eles sabiam no fundo que o Deus daquele povo era um Deus poderoso. Era um Deus que abriu o rio Jordão e que lá atrás, no início da caminhada de Moisés, há 40 anos atrás, já tinha aberto o mar vermelho, que já tinha dado água, já tinha jogado codornas, já tinha providenciado alimento no meio do deserto, coluna de fogo, coluna de fogo, nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite, para aquele povo. Sabiam que o Deus que estava com eles era poderoso. Da mesma forma, você nesta manhã que está passando por alguma afronta, alguma dificuldade, você que é um escravo resgatado, você que saiu já do Egito, que está peregrinando por este mundo cheio de maldade, um mundo cruel, quem sabe você se depara com situações como esta. O Deus poderoso fez com que aquele povo, Deus de Israel, fez com que aquele grupo de escravos, agora obedecendo a sua voz, rodeando a cidade por 7 dias, e no último dia tocando trombeta e gritando fortemente, as muralhas caem ao chão. Aquele povo já estava com medo, estava tremendo de medo. Tentaram fugir, mas não deu, todos foram mortos, a menos a prostituta Raabe, que foi poupada, ela e sua casa, ela e sua família, mas tudo que estava ali foi destruído, apenas o ouro, né? E os bronze ali e a prata foram separadas para o tesouro do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? O Deus que tu serve, o Deus que tirou você lá do Egito, o Deus que tirou você da escravidão, o Deus que te libertou, Ele é poderoso na guerra, Ele peleja por ti, Ele vai te dar a vitória. Creia nisso. As muralhas vão cair e a vitória vai ser tua em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu tenho para você para esta semana. Ser forte, corajoso. Saiba que o Deus que está contigo, Ele faz os inimigos tremerem, perderem o ânimo, se encurralarem. O Deus que te livrou do Egito é poderoso para te dar vitória no meio do deserto. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te dê uma semana próspera e abençoada. Este é o meu desejo.